Estamos de volta com o Cena Pública, hoje recebendo Franco Almada, advogado especialista em direito trabalhista, e Conrad Saraiva Mota, juiz do trabalho, titular da 8ª Vara. Muito grata mais uma vez aos dois pela participação e a gente continua agora falando sobre a possibilidade de adiar por até 4 meses o recolhimento do FGTS dos empregados. Isso vai deixar mais um pouco de ansiedade, de angústia na cabeça do trabalhador, ou não? Vocês que lidam há mais tempo com os trabalhadores e com mais trabalhadores do que eu. Professor Conrad. Bem, assim como aconteceu no ano passado, também houve essa medida de suspensão de recolhimento do FGTS, estão aí pensando em retomar essa mesma medida, na tentativa de desafogar um pouco os custos do empregador, né? É bom lembrar que o FGTS ele é um percentual que incide sobre a remuneração do trabalhador, é recolhido na conta vinculada do trabalhador, que é aberta perante a Caixa Econômica, que é o órgão gestor do Fundo de Garantia, ela que controla a regularidade desses recolhimentos, né? Então, a ideia é que o empregador tenha uma espécie de moratória, né? Não é isenção de recolhimento, ele vai postecipar esse recolhimento. Posteriormente, teria que fazer aí uma compensação para que esses meses que ele passou a não recolher fossem aí compensados futuramente. E aí é interessante destacar que, se eventualmente o trabalhador vier a ser despedido, antes dessa compensação, antes do empregador fazer a recomposição desse período, o empregador teria que, por ocasião da dispensa, fazer ali o aporte, né, de modo que o trabalhador não sofresse nenhum tipo de prejuízo. Agora, como o empregado pode movimentar a conta em algumas outras situações, não apenas nos casos de demissão, ele pode, por exemplo, usar para comprar casa própria, em algumas situações mais urgentes, né, e doenças, enfermidades, etc., ele vai realmente ficar com um desfalque, né? Ele não vai ter acesso a todo o valor do fundo de garantia que ele teria se os depósitos estivessem sendo feitos regularmente, né? Mas a ideia é tentar desafogar um pouco o custo dos empregadores. E, Franco Almada, se o empregador for, aliás, se o empregado for demitido antes que esse FGTS que foi aí adiado seja quitado? Aí vai surgir a necessidade de que ele seja complementado, a FGTS seja complementado quando da rescisão. Como bem disse o professor, é uma solução que não resolve, ela ameniza, mas ela não resolve porque essa dívida ela só está sendo colocada para frente. Mais uma vez, beneficia ou tenta beneficiar as empresas, mas acaba que não resolve muito bem o problema central, né? Agora vamos à questão da Covid-19. Muita gente foi demitido enquanto estava ainda se recuperando da doença, né, que pegou muitos trabalhadores de surpresa. De que forma isso pode ser levado à justiça? Bem, se a doença incapacita, e a Covid ela tem um problema a mais, né, não é só a incapacidade em si, mas ela é muito contagiosa, então a pessoa realmente tem que se isolar, o trabalhador vai ter o direito de ficar com o contrato dele interrompido, ou seja, o trabalhador não vai poder ir ao trabalho, mas também não vai ter prejuízo da sua remuneração. Se essa incapacidade durar mais de 15 dias, aí ele entra em gozo de um benefício previdenciário, que é o auxílio-doença, e vai receber esse benefício previdenciário enquanto não estiver com capacidade plena de trabalho dele readquirida, né? Demitir trabalhador que está enfermo, incapacitado para o trabalho, independentemente de ser a Covid ou qualquer outra enfermidade, é vedado pela lei, né? Por ocasião da dispensa, o trabalhador é submetido a um exame demissional. E se esse exame demissional demonstrar que ele não está apto, que ele está inapto, a empresa não poderá rescindir o contrato de trabalho. Ela só poderá fazê-lo quando ele readquirir a capacidade de trabalho. Então, qualquer dispensa que tenha acontecido de trabalhadores que estão enfermos, seja com Covid ou qualquer outra enfermidade incapacitante, são consideradas inválidas e o trabalhador, inclusive, vai ter direito de ser reintegrado, receber indenizações, etc. Franco? Sobre a Covid, é importante pontuar também que houve uma certa polêmica no passado que saiu uma portaria lá do Ministério da Saúde dizendo que ela estava encaixada entre as doenças do trabalho, né? As doenças ocupacionais. Então, o que é que surgiu naquele momento? Surgiu a possibilidade de que o trabalhador que se afastasse por mais de 15 dias por conta da Covid,
que ele teria ali uma garantia do emprego, ou seja, quando ele voltasse, ele teria uma garantia de 12 meses sem poder ser demitido. Essa portaria foi alterada no dia seguinte, né? Então gerou uma certa confusão. E hoje em dia se pergunta, o trabalhador acometido pelo coronavírus, ele vai ter estabilidade, ele vai se afastar por qual modalidade? Regra geral, vai acontecer conforme o professor já mencionou, vai ser um auxílio doença normal, se ele se afastar por mais de 15 dias do INSS. Mas pode ser sim que ele consiga comprovar que adquiriu essa doença em virtude do trabalho. E aí, ser relacionado a essa doença com o ambiente de trabalho dele, ser considerado uma doença ocupacional e ele ter a garantia do emprego aí por 12 meses. Então, hoje o que há decidido é que, regra geral, não há como estabelecer esse link. Mas se ele conseguir provar que adquiriu a doença por conta do trabalho, ele pode ter sim essa estabilidade. É bem interessante pontuar que está cada vez mais difícil você estabelecer um foco da doença ou onde foi que esse trabalhador foi contaminado. Mas em alguns casos específicos, a depender da atividade desse trabalhador, ele vai conseguir estabelecer essa vinculação. Era isso que eu ia falar, né? O deslocamento desse trabalhador, a chegada no trabalho, então, assim, é difícil saber por onde ele passa, por onde ele anda também nos finais de semana. É uma tarefa de gincana, digamos assim, daquelas bem difíceis, comprovar que ele pegou Covid no trabalho ou em qualquer outro lugar. Na verdade, a medida provisória 927, ela tinha uma previsão dizendo que contrair a Covid não era considerado de jeito nenhum acidente de trabalho. Mas essa previsão lá da medida provisória, ela foi analisada pelo Supremo em uma ação de inconstitucionalidade e o Supremo declarou inconstitucional. Por quê? Porque nós temos trabalhos e trabalhos, né? Se você imagina aí um trabalhador que vai trabalhar, por exemplo, num hospital, ou um trabalhador que vai entrar em contato mais direto com pessoas enfermas, a probabilidade de ele contrair a doença no trabalho é muito maior do que um trabalhador, por exemplo, que vai trabalhar na construção civil ou no comércio. Então, existem situações e situações. Eu acho que o que o Franco quis esclarecer foi, a depender da situação concreta, daquilo que for provado, da perícia que for feita, normalmente essas questões elas acabam sendo resolvidas em exame pericial, a gente pode sim ter o acidente de trabalho, né, o acidente por equiparação. Mas eu não posso partir do princípio de que o camarada realmente contraiu aí a doença indo para o trabalho. Aliás, dentro do trabalho. Aliás, o Carla, indo para o trabalho já é acidente de trabalho. Já né? é acidente de trabalho, né? Já é acidente de trabalho. A ida e a volta do trabalho, né? Acidente de percurso, né? Agora... Inclusive, isso daí era uma questão que saiu do ordenamento e voltou depois para o ordenamento com a caducidade de uma medida provisória. Né? Então, se ele contrair a doença indo para o trabalho, também é considerado acidente de trabalho. Mas eu confesso que é muito difícil de você caracterizar isso daí. Eu levantei essa questão porque uma das situações que chegou até nós aqui é de um trabalhador que prefere ficar em anonimato, evidente, né, por conta da questão, mas de que ele se ausentou por quase um mês do trabalho porque estava internado e ele foi demitido por justa causa, por ausência do trabalho. Então, é uma coisa que não dá para a gente entender. A pessoa estava internada, como é que ele pode ser demitido de uma forma como essa? Principalmente se o empregador estiver sabendo disso, né? Uhum. Ainda há que se perdoar se ele não estava sabendo, enfim, houve uma falha de comunicação nesse sentido, que é muito difícil isso também ocorrer, mas... Ainda mais hoje com as redes sociais. Se ele estava sabendo, então realmente é um fato inusitado e me parece contrário à lei. Então, um trabalhador como esse, que é demitido por justa causa, porque se ausentou, porque estava internado, por ter contraído o Covid-19, ele vai ter algum direito a mais em cima disso? Alguma compensação, alguma indenização? Ele vai poder pedir, Carla, a reversão dessa demissão, né? Porque o abandono de emprego, a justa causa pelo abandono de emprego, ela pede que exista dois fatores. Primeiro, um bem objetivo, que é deixar de trabalhar. No caso, ele deixou de trabalhar. Mas o outro é subjetivo, é querer abandonar o emprego. Então, a pergunta que se faz quando se quer aplicar a justa causa pelo abandono é: o trabalhador quis abandonar o emprego? Nesse caso que você citou, é bem fácil a gente verificar que ele não quis, ele estava impedido aí por questão de saúde.
essa questão, existe uma lenda urbana dos 30 dias, né? 30 dias é abandono. Isso não existe para abandono. Existe um entendimento de súmula que diz que o trabalhador que deixar de gozar o benefício do INSS e não se apresentar em 30 dias, ele pode ser considerado abandono de emprego. Mas onde eu quero chegar é que nem precisa de 30 dias. Vamos supor, se uma pessoa trabalha no meu estabelecimento, deixa de comparecer por 2, 3 dias, eu dou uma volta na vizinhança e vejo que ele já está trabalhando em outra empresa, eu posso configurar ali o abandono por 2, 3 dias de falta ao trabalho. Não precisa nem esperar os 30 dias. O que precisa ter é, primeiro, deixar de trabalhar, requisito objetivo, e segundo, o trabalhador realmente querer abandonar o emprego, querer não voltar mais por aquele trabalho, não sendo motivo de saúde, logicamente. Uhum. Eu vou para outra questão, porque este ano, né, de 2020, no caso, as ações trabalhistas aqui no estado do Ceará pagaram 361 milhões de reais a trabalhadores. Dos 47,7 mil processos que foram julgados em primeira e segunda instância, a maioria deles foi resolvida de acordo entre as partes. Aí eu pergunto, esse número é bem abaixo do que a gente via em anos anteriores? E segunda pergunta dentro dessa questão, isso é por conta da reforma trabalhista também, que tirou vários outros direitos do trabalhador? Não há dúvidas, Carla, que a reforma trabalhista ela exerceu uma influência muito grande na redução da quantidade de processos na Justiça do Trabalho. Porque a reforma trabalhista ela tornou o acesso à Justiça do Trabalho mais caro para o trabalhador. Uma coisa é você deixar de ir à Justiça porque você fez uma composição, porque não há litigiosidade. Outra coisa é você deixar de ir à Justiça porque você não tem condição de ir, está caro ir à Justiça, né? Então, o que a reforma trabalhista fez foi restringir o acesso à justiça, tornando para o trabalhador mais oneroso e litigar contra o empregador, reivindicar os seus direitos, né? Eu sempre, nas minhas aulas, uso uma analogia. Se você tivesse um bocado de doente na fila do SUS e você chegasse para essas pessoas e dissesse, olha, agora vocês vão ter que pagar pelo médico, muitos doentes iam sair da fila e continuariam doentes, né? Então, muitos trabalhadores deixaram de ir à justiça, mas a litigiosidade continuou, a violação de direitos continuou, né? Isso é uma realidade. Nesse ano que passou, por conta da pandemia, nós tivemos uma redução, e aí não foi só na Justiça do Trabalho, foi no Judiciário inteiro, porque houve uma diminuição da própria dinâmica da vida das pessoas mesmo, né? As pessoas ficaram ali no isolamento, tentando sobreviver de alguma forma. Mas há uma possibilidade muito real, e aí o Franco pode até falar melhor do que isso, porque ele tem um termômetro melhor, né? Porque quando chega lá para a gente, já chega pegando fogo, né? Não chega nem às vezes já chega cinza, né? E para ele não, para ele já chega uma coisa mais imediata. Então, eu imagino que ele vá aí talvez dar um sentimento melhor dessa questão do aumento da demanda. Mas eu imagino que depois que o normal voltar, né, o novo normal, nós teremos sim ou uma retomada ou até um incremento da quantidade de ações trabalhistas. Lembrando que tem um período de reclamação, né? Um período, digamos assim, de carência. Você só tem até 5 anos depois que aquele evento acontece para fazer a reclamação, né, trabalhista? Isso, você tem um período de prescrição. São Pronto, 5 prescrição. anos. 5 anos na vigência do contrato, limitado a 2 anos após a extinção do contrato. Enquanto o contrato está em vigor, 5 anos. Acabou o contrato, 2 anos, né? Para ele poder ir à justiça. Depois disso, passou, esqueça. Depois disso, ele perde a pretensão dele. Ele pode até ter o direito, mas não pode reivindicar judicialmente esse direito. Vida que segue, vá olhando para frente, né? Franco, você... Agora, sim, essa questão da prescrição, ela é algo que está muito associada ao desleixo, à negligência, né? O indivíduo que tem o direito pode pleitear e não vai porque está desleixado, né? É um camarada desidioso no interesse. Nós estamos numa realidade diferente, né? Inclusive, no ano passado, houve, por força de lei, uma suspensão de prescrição durante um período, principalmente nesse período de isolamento. Então, algumas prescrições aí ficaram paradas, né? O trabalhador vai ter um prazozinho maior para poder ir à justiça, né? Então, a ideia é essa, é não beneficiar aqueles que dormem. Franco, seu complemento. Bom, sobre essa baixa, tanto da demanda quanto do volume dos valores pleiteados, ela realmente é existente.
É preciso que a gente lembre que, além de 2017, quando a reforma trabalhista foi aprovada, o grande slogan da reforma foi colocar medo no trabalhador. Dizia-se que o trabalhador ele poderia pleitear algo para a empresa e sair devendo à empresa, né? Ali foi quando surgiu a possibilidade do trabalhador pagar honorários, pagar custas, não ter deferido os benefícios da justiça gratuita, enfim. Inclusive, o professor deve lembrar bem, teve um juiz que eu não lembro qual foi o estado, mas que no dia depois da reforma já saiu uma sentença dele condenando aí um trabalhador, não sei quantos mil, e isso aí reverberou ali por todo o país e acabou, as pessoas estavam assustadas, ficaram bem assustadas. Depois, o que se percebeu foi uma, digamos assim, uma responsabilidade maior do próprio advogado com as provas e com o valor a se pleitear. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira bem simples. Antes, quando chegava, Carla, lá no meu escritório, o trabalhador falava assim, olha, doutor, eu saí dessa empresa, não me pagaram nada de verba rescisória e também não me pagaram nada de hora extra que eu fazia. Eu tenho aqui 50 mil reais de verba rescisória para cobrar e tenho 50 mil reais de hora extra. Antes da reforma, Carla, eu simplesmente pegava, ouvia aquela conversa, colocava no papel, acreditando que realmente aconteceu, mas sem muita preocupação se eu ia conseguir provar essas horas extras. Então, eu pedi ali os 100 mil reais. Por quê? Mesmo que eu não provasse aquela hora extra, Carla, eu não traria prejuízo nenhum para o meu cliente. Ele não perderia nada se eu não conseguisse provar esses 50 mil reais de hora. Lembrando, acreditando na história e partindo que realmente eram verdadeiras essas horas extras. Agora, depois da reforma trabalhista, quando o trabalhador chega com essa mesma demanda do meu escritório, o que é que eu faço e o que é que muito colega faz? Meu amigo, vamos fazer o seguinte, vamos cobrar esses 50 mil reais de verba rescisória e vamos ouvir aqui quem é que você tem de testemunha para essa hora extra. Vamos conversar aqui com 2, 3 trabalhadores. Vamos ver se realmente essa história, não é que ela não aconteceu, é se ela consegue ser comprovada. Eu falo sempre para os meus clientes, Carla, que na justiça não ganha quem fala a verdade. Também não ganha quem mente, ganha quem prova. O juiz ele não conhece o fulano nem o Beltrano. Ele vai saber ali das provas que chegam para ele. Então, depois da reforma, é bem provável que eu entre pedindo só 50 mil reais e que se eu não me convencer que eu vou poder provar esses outros 50 mil reais de hora extra, eu nem entro pedindo mais, cara. Porque se eu perder esse pedido de hora extra, eu posso trazer um prejuízo concreto para o meu cliente, a depender, logicamente, do que ele ganha, se ele vai ser beneficiado da justiça gratuita ou não. Então, vejam que só aí eu tenho uma redução dos valores que eu peço e, consequentemente, uma redução dos valores de condenação, dos valores de acordo, só nessa responsabilidade maior que foi trazida pela reforma trabalhista. Eu vou contar um episódio aqui que aconteceu comigo, né? Eu não tenho empresa, não tinha empresa, e há 15 anos atrás uma pessoa chegou ao Ministério do Trabalho e fez uma denúncia dizendo que era minha funcionária e trabalhava para mim numa empresa e que o trabalho dela era acompanhar um telejornal que eu apresentava e que eu nunca tinha pago férias, FGTS, nada, e cobrava de mim quase 200 mil reais. Olha que isso há 15 anos atrás. E chegou aquela denúncia para mim, ninguém perguntou se eu tinha empresa, né? Ninguém perguntou se eu realmente tinha contratado aquela pessoa. Quer dizer, a audiência se tornou, inclusive, alguns advogados já ainda encontram comigo e dizem, eu tenho a cópia daquela ata da sua audiência. Se tornou uma coisa folclórica, quer dizer, uma pessoa chegou do nada, né? Depois eu descobri que tinha problemas mentais a pessoa, mas chegou do nada e fez uma... A telespectadora queria cobrar um telespectador, e assim, ninguém foi atrás de realmente comprovar se aquilo existia, a função dele era assistir um telejornal. Quem é que paga alguém para assistir um telejornal? Quer dizer, ele chegou, jogou uma denúncia e eu devia mais até, por ele, eu pagaria acho que até um salário maior do que eu recebia na época. Eu digo, como é que eu vou pagar um salário maior do que o que eu recebo? Quer dizer, existia muito disso, né? As pessoas jogavam denúncias sem ter como comprovar. Até se provar o contrário, se fazia uma audiência, se colocava as pessoas num fórum, se levava as pessoas à justiça e se gastava muito dinheiro, porque isso leva dinheiro, isso impacta bastante, né? Você tem um juiz, tem um promotor, tem um advogado, tem... Então, assim, é complicado. Muita coisa atrapalhava o seu dia, por exemplo, não, professor, como juiz também? Você já chegou a receber algumas denúncias vazias como essa, que eu sofri?
Já, com certeza. Na verdade, a gente se depara com isso, até hoje a gente ainda vê, né? E dos dois lados, viu, Carla? A gente tanto vê pessoas que pleiteiam sem ter direito, como pessoas que pleiteiam com direito e empresas que se defendem com defesas absurdas, né? Falam coisas assim que não tem pé nem cabeça. Então, a gente encontra dos dois lados. Encontra também outras esferas do judiciário, né? Tem pessoas aí que nunca pegaram no enxada e conseguem uma aposentadoria rural na Justiça Federal, tem pessoas que fazem a aquisição de um veículo, pagam uma parcela e entram com revisional lá na Justiça Estadual. Então, isso acontece em todas as esferas. O que a gente precisa, na verdade, é fazer uso das medidas processuais de sanção, né? Litigância de má-fé, realmente isso precisa ser utilizado. Essa responsabilização maior do advogado também, essa conscientização maior do advogado, porque assim o juiz ele está ali recebendo, né? Ele não formulou aquilo dali. Então, é a partir do que ele recebe que ele vai analisar. Então, o advogado também tem essa responsabilidade de filtrar, né? E é bom para todo mundo, é bom para a justiça, é bom para o advogado, é bom para a parte, né? É bom para a sociedade. Logicamente, Carla, que esse caso aí que você citou, e o exemplo que o professor deu também, são casos assim, de evidente má-fé, caso de desvirtuar a realidade para pleitear algo que não se tem direito. O que eu citei é algo que, ainda que o trabalhador tivesse um direito, ainda que fosse plausível o direito, seria difícil de provar esse direito. Uhum. Então, já é um outro filtro, né? Essa questão da litigância de má-fé, a reforma trabalhista não resolveu, porque quem litigava de má-fé antes da reforma vai litigar de má-fé com reforma ou sem reforma. Mas a questão que eu estou levantando é a filtragem disso, né? Primeiro você filtrar os casos até chegar à justiça, realmente, né? Até levar para uma audiência e não já fazer daquilo um processo e a partir dali já marcar uma audiência. Então, assim, vamos filtrar, vamos fazer a investigação primeiro até saber que ponto ou quais pontos são verdades, quais pontos são mentiras, porque foi e levou tempo, eu faltei ao trabalho, eu tive que ir à audiência, eu tive que chamar advogada, quer dizer, de uma coisa que eu não tinha nem ideia do que estava acontecendo. Alguém criou uma história na cabeça, foi na justiça e denunciou, acho que na própria delegacia do Ministério, alguma coisa assim. Foi uma coisa simples que resultou numa grande audiência, né? Agora, continuando o assunto, como foi fazer audiências virtuais? Elas ainda estão acontecendo? Como é que o trabalhador pode e participa dessas audiências? Como é que está esse processo das audiências virtuais na seara do trabalho? Essa questão da virtualização das audiências, as audiências feitas em videoconferência, já havia uma autorização legal nesse sentido pelo Código de Processo Civil de 2015, mas que não era muito utilizado. E aí, na Justiça do Trabalho, sobretudo, que tem muita prova testemunhal, a gente tinha realmente uma resistência muito grande à realização dessas audiências de videoconferência. Veio o isolamento decorrente da pandemia e praticamente a gente só pôde fazer audiência assim. E a gente começou a aprender, inclusive o doutor Franco também abraçou nessa realidade das audiências. Houve uma resistência inicial por parte de juízes, de advogados, partes, testemunhas, mas isso foi arrefecendo ao longo dos meses e hoje em dia, com esse lockdown, a gente só pode fazer audiência em videoconferência, né? A gente não tem possibilidade da prática de atos presenciais, de modo que as audiências de videoconferência, que eram uma exceção, passaram a ser a regra. O que eu sempre digo, Carla, é que é diferente, não dá para dizer se é melhor ou pior. Tem vantagens e desvantagens. E a gente precisa se adaptar a essa nova realidade, tá? Tentar enxergar com bons olhos, tentar afastar aquela ideia da hipercomplexidade. Nós estamos aqui conversando virtualmente, né? Eu dou aula virtualmente, então a vida está acontecendo com muito mais frequência nesse ambiente virtual, então dá para a gente fazer sim, tá? Eu imagino que a coisa vai melhorar. As plataformas que nós utilizamos não são plataformas criadas para audiência, são plataformas de reunião. Eu imagino que no futuro nós tenhamos plataformas próprias para a realização de audiência e a tendência é que todo mundo vá se adaptar àquilo dali, porque diminui deslocamento, facilita uma série de coisas. Então, tem boas vantagens a realização desse tipo de audiência. Franco. Bom, eu não posso dar nenhum contraponto, porque eu sou entusiasta das audiências por telepresenciais, por videoconferência. Eu acho que é um ganho muito para as partes,
para os juízes, para os advogados. E, infelizmente, a realidade é que as pessoas são resistentes, né? Eu comecei a advogar... Desculpa interromper, mas deu mais agilidade ao trabalho? Deu muito mais agilidade, cara. Você imaginar, hoje eu faço audiência da Justiça do Rio Grande do Norte, a minha cliente em outro estado, a juíza em outra cidade. Então, tudo que ia requerer um deslocamento e que a gente consegue fazer tranquilamente. Agora tem que ter paciência, principalmente para iniciar. Veja que quando a gente começou aqui a transmissão, nós tivemos problemas técnicos. Primeiro com o meu computador, depois com o computador do professor Conde. Aí imagine se você, Carla, estou sem paciência, vamos remarcar esse negócio aqui, não vai dar certo, tudo é horrível, que vida ruim, e não topasse esperar mais um pouco, ser um pouco mais paciente. Então, não teria dado certo, a gente não estaria aqui fazendo essa entrevista agora. Então, o momento agora é de tentar utilizar para o benefício. Eu acho que é um momento de muito ganho, é um momento em que eu acho que aproxima mais esse ambiente telepresencial, por incrível que pareça, professor, aproxima mais. Uma testemunha, ela chega agora para depor, o senhor pode ter já notado isso, sem aquele temor de estar na justiça. O cara está na casa dele, está tranquilo, está falando com o juiz ali, sai até de uma forma assim, mais tranquila, o testemunho, o depoimento da parte. Então, eu vejo que agilizou bastante. Vejo, especialmente na Justiça do Trabalho, que abraçou mesmo essa causa aí do telepresencial. A gente consegue falar tranquilamente com os magistrados, Carla, com os desembargadores, fazer sustentação oral, tudo. Agora, o que tem sempre é um medo inicial, né? Eu, advogado há 12 anos, eu ia falar, depois que foi implementado, eu ainda sou da época que eu ia imprimir uma petição e ia no fórum dar a entrada nessa petição. Hoje eu faço tudo, né? Hoje não, desde 2012, a gente faz tudo aqui do escritório. E foi a resistência de passar da máquina de escrever para o computador, de passar do impresso para o sistema eletrônico e agora de passar para o telepresencial. A justiça avançou, eu acho que 50 anos em poucos meses nessa questão da virtualização. Então, eu vejo com muito otimismo. Paradoxalmente, é algo que, mesmo à distância, aproxima as partes. Se a gente pudesse, a gente estenderia mais essa conversa, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço demais a presença do Dr. Conrad Mota, juiz, titular da 8ª Vara, juiz do trabalho, professor de Direito do Trabalho. Agradeço também ao Franco Almada, advogado, especialista em Direito do Trabalho. A gente esclareceu algumas questões aqui, percebeu que a Justiça avançou também, junto com todos nós, nesse sistema remoto. E a gente espera que quando tivermos aí novos hábitos, novos tempos, a Justiça também possa ser nova e atual para os trabalhadores. Muito grata a todos vocês pela participação. Eu agradeço. Muito obrigada. Agradeço, Carla, e sempre à disposição para falar com você e com a sua audiência. E um abraço aí ao professor Conrad Mota. Obrigada. E a gente encerra aqui o Cena Pública, agradecendo aos nossos convidados, como eu já falei, o juiz Conrad Mota e o advogado Franco Almada. Um grande abraço e até breve.